E aí, pessoal, tudo tranquilo? Professor Vitor Rezende para mais uma aula da Introdução ao Estudo das Funções com o tema As funções, deve ser para cá, sobrejetoras. O que é uma função sobrejetora? Eu já dei uma aula sobre funções injetoras e falei que há três características interessantes das funções: as injetoras, as sobrejetoras e as bijetoras. Então agora nós vamos falar com carinho da sobrejetora. Bora para a aula. Bom, o que falaremos nessa aula? Primeiro, eu vou definir para vocês o que é uma função sobrejetora, apresentando características no diagrama de flechas. Vou mostrar como se comporta o gráfico de uma função sobrejetora, como identificar se uma função é sobrejetora olhando para o gráfico da função no plano cartesiano. E é isso. E é isso. Função sobrejetora. Bom, uma função f de a em b, mesma história, domínio A contra domínio B, é dita sobrejetora, ou também chamada de sobrejetiva, tanto faz, quando todos os elementos do conjunto B forem imagens de pelo menos um elemento do conjunto A. Ou seja, todo mundo do meu conjunto de chegada é imagem de alguém do conjunto de partida. Não, ou em outras palavras, até mais simples. Não vai sobrar ninguém no conjunto de chegada. Todo mundo que estiver no conjunto B vai ter sido associado a alguém no conjunto A. Olha isso no diagrama de flechas. Então, uma característica interessante que se uma função é sobrejetora, naturalmente, a imagem dessa função vai ter que ser exatamente igual ao contradomínio dessa função. Por quê? A imagem é o conjunto de elementos da função que foram associados a alguém do domínio. O contradomínio é o conjunto de chegada. Se a imagem for igual ao contradomínio, significa que todo mundo do conjunto de chegada foi associado a alguém. Ou seja, não ficou ninguém sem ser associado a alguém do domínio. Então, olhem só. Imagine dois conjuntos A e B, x1, x2, x3, y1, y2. Eu vou pegar minha função, vou associar x1 no y1, x2 no y2 e o x3 também no y2. Note que a minha função f fez isso. Note que quem que é o meu contradomínio? É todo o conjunto B, é todo o conjunto de chegada. Quem que é a imagem? A imagem é o conjunto de elementos do contradomínio que foram associados a alguém. Observe que é a mesma galera. Ou seja, todos os elementos do conjunto de chegados foram associados a alguém. Aí você pode falar assim, mas esse cara aqui foi associado a 2. Beleza, não tem problema. O que ele não poderia era não ter sido associado a ninguém. O que eu vou poder falar é que essa função ela não é injetora. E se você não lembra que é injetora, assista a videoaula sobre função injetora para entender do que eu estou falando. Voltando aqui sobre a injetora, trocando em outras palavras mais simples, quando uma função é sobrejetora? Quando não sobra ninguém no conjunto de chegada, ou seja, quando não sobra ninguém aqui, tá ok? Bora para mais alguns exemplos. Identifique se as funções abaixo representam ou não representam uma função sobrejetora. Então, vou desenhar aqui 6 diagramas, AB, AB, AB. No A, x1, x2, x3, x4, y4, y1, y2, y3. Vou associar x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4. Note que não sobrou ninguém aqui. Se não sobrou ninguém, é sobrejetora. Simples assim. Outro exemplo. x1, x2, x3, y1, y2, y3, y4. x1 foi no y1, x2 no y2, x3 no y3. Essa função é sobrejetora? Não. Por quê? Porque sobrou esse cara aqui. A imagem é esse conjunto. O contradomínio é todo o conjunto B. Não são iguais. Então, esse cara sobrou. Então, já posso afirmar que a função não é sobrejetora. E o terceiro exemplo. x1, x2, x3, y2, y4. O x1 foi no y2, o x2 no y4, o x3 no y4. Essa função, ela é sobrejetora? É. Por quê? Não sobrou ninguém no conjunto de chegada. Ela é sobrejetora. Tudo bem? Sobrejetora, sobrejetora, não sobrejetora, porque sobrou esse rapaz aqui. Funções sobrejetoras não sobra ninguém no conjunto de chegada, ok? E no conjunto de partida pode sobrar alguém? Também não, porque se sobrar nem função vai ser. Lembra da definição de função? Então, no conjunto de chegada pode sobrar, mas se sobrar, o que eu vou poder afirmar é que ela não é sobrejetora, tá? E no gráfico, como funciona o gráfico? Existe um método prático para indicar se o gráfico de uma função representa ou não uma função sobrejetora. É o seguinte, a projeção do gráfico sobre o eixo y,
que é o que me dá a imagem da função, deve ser exatamente igual ao conjunto de chegada da função, que é o contradomínio, tá? Então, olha só, vamos fazer um exemplo aqui. Os dois gráficos representam funções de R em R, tá? Verifique qual dos gráficos, ou quais dos gráficos, representa uma função sobrejetora. Então, eu desenhei essa reta e desenhei essa parábola. Observe que a imagem dessa primeira função é a projeção do gráfico sobre o eixo Y. Projetar o gráfico é como se eu jogasse todos os pontos da reta no eixo Y. Aqui para cá, aqui para cá, aqui para cá, aqui para cá. Como se eu achatasse todo o gráfico no eixo Y. Observe que esse achatamento ele vai cobrir toda essa reta, que é exatamente a representação do conjunto dos reais. Note que a minha imagem aqui é todos os reais. E olha quem que é o meu contradomínio. Olha para cá, ó. Contradomínio é o conjunto de chegada, que é quem? Os reais. Imagem igual ao contradomínio, eu posso afirmar que a função ela é sobrejetora. Agora olha esse exemplo B. Vamos projetar o gráfico no eixo Y. É como se estivesse projetando ele. Concorda que vai ser ó, só daqui para cima, daqui para baixo, ó, não tem gráfico? Então, quando eu projetar, olha roxinho aqui, o gráfico só vai daqui para cima. Bom, se eu for olhar, quem que é a imagem dessa função? São os reais maiores ou iguais a zero, só os positivos. Porque os negativos não tem gráfico aqui para baixo. E olha, o contradomínio é quem? É os reais. Imagem são os reais positivos ou zero. O contradomínio são todos reais, o contradomínio não foi igual à imagem. Isso significa dizer que a função ela não é sobrejetora. Tá ok, meus amigos? Bom, essa é a aula sobre função sobrejetora. Espero que tenham gostado. Esse é o fim da nossa aula. Caso tenham alguma dúvida, alguma sugestão, no Instagram, onde vai ter os slides dessa aula, @vitor.ra, e no YouTube, que é onde você deve estar assistindo essa videoaula, Vitor Rezende Almeida. Curte esse vídeo se você chegou até o final, dá um likezinho, se inscreva, que é importante, ative o sininho para você ver, porque nós iremos continuar com as aulas de função, tá ok? Forte abraço a todos e tchau!